Milagre pós-inferno. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Aqui estou eu escrevendo o meu primeiro relato. Peço humildemente que a partir de agora todos ouçam e se sintam convidados para participar dessa parte da minha vida, que até mesmo depois de adulta ainda me traumatiza. E é claro, pode me chamar de Fulaneide. Todos os nomes já estão trocados. Segurem os cintos, meu relato dará início. Era eu uma menina de 10 a 11 anos de idade e no meio do ano fomos convidados pela minha avó materna a passar uma semana ou duas, não me recordo ao certo, né, por quantos dias, sendo férias, pela minha avó materna passar uma semana ou duas, não me recordo ao certo por quantos dias, né? Sendo férias, meus pais não se importaram. Chegando em alguns dias, lá estávamos nós na casa da minha avó, que aqui vou chamar de Beth. Um primo e tia, na época, moravam com a minha avó, que chamarei de Lúcia e Bento. O primo é o Bento e a Lúcia é a tia, moravam com essa avó. Minha avó, por ter tido uma criação difícil, se tornou uma pessoa amarga e complicada de lidar. Ela frequentava sua igreja, mas não conseguia se desapegar de seu gênio difícil. Eu sei que mudar é difícil. Entretanto, conto esse fato para que vocês consigam absorver melhor o meu relato, que por si só é pequeno, mas importante, creio eu. Ao passar dos dias, como de costume, eu e meu irmão caçula, que tinha uns 9 ou 10 anos, brincávamos e mesmo de férias ajudávamos a minha avó em casa com os afazeres. Fomos criados assim desde cedo, a sermos proativos. Chamarei minha mãe de Linda. Chamarei meu irmão de Alan. Bom, era por volta das 7 horas da noite, estávamos assistindo Cartoon, amávamos e como não tínhamos em casa, aproveitávamos o máximo na casa da avó. De repente, vimos minha avó agitada, vimos nossa avó agitada, nos praguejando e com um livro de biologia em mãos. Aí vocês vão se perguntar, mas em que isso tem de sobrenatural? Calma, para melhorar tem que piorar primeiro. Não é à toa que escolhi para ser meu primeiro relato. Infelizmente, meus caros. Voltando de onde parei, lá veio minha avó irada, gritando em nossos rostos, nos culpando pela doença da minha mãe, Linda, recém-diagnosticada. Linda estava com mal de Chagas, uma doença que é transmissível causada por um parasita e transmitida principalmente através do inseto barbeiro. O agente causador é um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. Dizia ela em alto e bom tom que éramos os culpados pela doença da minha mãe, que a morte dela seria nossa responsabilidade, que perdia a filha dela por causa de nós, filhos ruins. Ela praticamente esfregou o livro de biologia em nós, mostrando todas as pessoas doentes com essa mesma doença e dizia que nossa mãe, Linda, morreria por nossa culpa. Me fez sentar na mesa e folhear as páginas que mostravam pessoas com a mesma doença, já com os sintomas aflorados. Essas palavras, queridos assombrados, entraram em meu coração como um punhal, pois amamos muito a nossa mãe. Éramos 4 filhos e estávamos arrasados demais para ainda lidar com tantas palavras cruéis como as que a minha avó Beth pronunciava em nossos rostos, aos gritos. Acredito que agora vocês, queridos assombrados, estão se perguntando se eu gritei de volta e como meu irmão Alan reagia a toda essa crueldade. Eu chorava de soluçar. Eu não tinha nem palavras para rebater. Eu estava afetada demais.
E o Alan chorando, sem reação alguma, no canto, acuado. Afetou tanto meu irmão Alan que durante anos ele vigiava minha mãe com medo dela morrer. E depois de adultos eu perguntei se ele se lembrava do ocorrido e ele disse que não. Eu acho que a mente dele fez ele esquecer daquele dia. Mas peraí, a avó chegou do nada? A mãe foi diagnosticada quando? A mãe foi diagnosticada com doença de Chagas, é isso? E aí ela ficou sabendo do diagnóstico e já veio lascando paulada, é isso? E por que ela culpava vocês pela doença de Chagas da mãe? Por que a culpa era das crianças? Eu não entendi. Bom, depois de uma noite como essa, eu fui me deitar. O Alan apagou e eu só sabia chorar. Eu dormi de cansaço e de tanto orar a Deus pedindo pela cura da minha mãe. No dia seguinte estava minha avó, como se nada tivesse acontecido. Acredito eu que ela já estava mais aliviada, afinal descontou seu estresse não numa criança, mas em duas. Estava mais calma agora. Acreditem ou não, assombrados, o sobrenatural vem agora. Minha avó veio aos gritos agradecendo a Deus pela cura da minha mãe, dizendo que nossa mãe tinha sido curada. Nesse mesmo dia, minha mãe tinha ido no Fiocruz e os médicos se assustaram, dizendo que ela tinha sido curada do mal de Chagas. Gente, mal de Chagas não tem cura, apenas desacelera os sintomas ou aliviam os mesmos. Nenhum médico tinha explicação dessa cura repentina, até coletar o sangue da minha mãe, até coletar o sangue dela coletaram, por ser quase impossível a cura. E quando eu digo que esse dia me assombrou até depois de adulta, eu digo que ainda há pouco eu e meu esposo trocamos a cama e o colchão e eu fui dormir à noite na cama e no colchão novos. Virei a noite acordada, pedindo para Deus me dar sono. Tudo porque o colchão que meu esposo escolheu era durinho e me lembrou desse fatídico dia. Incrível como a nossa memória consegue guardar pequenos detalhes fragmentados de traumas passados, não é mesmo? Minha mãe linda só foi saber desse pesadelo em forma de dia depois que eu me casei. Eu nunca gostei de levar problemas para minha mãe. Eu sempre tive esse hábito de guardar tudo para mim ou resolver minhas próprias pendências ou problemas. Minha mãe disse que agora ela entendia o motivo de certas atitudes do meu irmão Alan. Tudo por causa de uma pessoa egoísta que por si só não foi uma boa mãe diversas vezes. E sua culpa a consumia ao ponto de querer transferir para alguém, mesmo que os netos viessem a sofrer por suas palavras terríveis. Não chamo minha avó Bete de maledite em respeito à minha mãe, que eu amo demais. Já pensou se a nossa mãe morresse? A gente iríamos nos culpar para o resto de nossas vidas. Mas Deus viu fé em nossos corações e, para a honra e glória de Deus, nos concedeu um milagre. Hoje minha avó ainda é viva, não tenho intimidade com ela e está tudo bem. Não desejo mal a ela e, como não fui abençoada com avós boas, já estou acostumada a lidar com esse dilema em paz. Desejo a todos uma semana abençoada e que, por mais que os dias sejam difíceis, não se tornem pessoas que venham a ferir os demais. Seja luz, seja diferente. De fato, foi muito difícil contar esse relato, mas preciso dividir o operar de Deus. Um enorme beijo a todos. Beijo para você, muito obrigada. Esse aqui é só para mim. Pode deixar. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, eu só não entendi assim. Então, do nada, a avó surtou ao saber do diagnóstico da filha, já começou a falar que ela ia morrer por culpa das crianças. Do nada. Então, peraí.
aqui no fim a gente entende que ela não foi uma boa mãe e talvez já estava ali querendo transferir a culpa dela de não ser uma boa mãe para os netos. E não tá nem aí dos netos carregar uma culpa dessa, nada a ver. Mas a cura veio. Depois dela fazer tudo isso e a filha, né, a moça que nos conta esse relato, orar para Deus pedindo a cura da mãe, se sentindo culpada, e a mãe foi curada. Olha só. Mas, gente, que coisa, hein? Bom, e aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.